Alô, turma boa do canal Atenção Vascaínos, agora estamos por aqui com o Acorda Vascaíno bem cedinho aqui no AV. Esse papo que a gente meio que instituiu no AV+, mas hoje o AV+, começa com uma outra programação, a programação de cortes, canal de cortes que a gente sempre quis, muita gente nos cobrou e a gente está começando. E a gente está hoje aqui com o Acorda Vascaínos, um quadro que foi muito bem sucedido no AV+, e a gente traz aqui para a nossa audiência muito qualificada do Atenção Vascaínos. Muito obrigado a você que nos ouve, se você está nos ouvindo agora, nesse momento, nessa hora, nesse espaço aí de 7 horas da manhã, muito bom dia para você. Se você nos ouve um pouquinho mais tarde, não conseguiu ouvir de manhã, está ouvindo depois, mesmo assim, muito obrigado a você que está abrindo a sua casa, o seu espaço, o seu tempo para nos ouvir. O Vasco é um clube que tem dado muitas tristezas para nós, né? Tem dado muitas agruras, muitas preocupações, cabelos brancos, dores de cabeça, torcedores que querem desistir, torcedores que estão cansados, torcedores amargurados. Tem ainda os torcedores que acreditam, os torcedores que veem possibilidades de que tudo é uma fase, tudo é um momento, tudo vem sendo feito de forma correta, mas que, como toda reconstrução, demora. São visões, são óticas, e a gente tem que respeitar. Mas eu falo do futebol, eu falo do campo, eu falo do dentro do campo. E uma coisa que o Vasco tem feito muito nesses últimos anos é sempre dar desculpas, é sempre dizer que alguma coisa não foi do jeito que poderia ser. Ora é o campo, ora é a semana que não foi boa, ora é o jogador que se machucou em cima da hora, ora é o azar, ora é a altitude, ora é o calor. Será que dá pra gente ser claro e mostrar que, é claro, todas essas situações fazem diferença, mas o futebol tem sido muito pobre. O futebol tem sido muito inconstante e irregular. Fernando Diniz foi muito reclamado no sábado, e acho que com razão. Ele realmente não esteve bem, errou nas substituições. Mas eu continuo isentando de alguma maneira o Diniz, porque apesar de achar que, assim como o Carille, assim como o Rafael Paiva, eu digo isso até pelo bem deles, porque o futebol brasileiro é muito vil em relação aos seus dirigentes, que não costumam ter paciência e demitem como um passe de mágica. Não é bom, não foi bem, não está agradando, tchau. Ninguém dá continuidade, ninguém consegue ter paciência, porque, claro, a pressão é forte da torcida, nossa, a gente entende, absolutamente entende tudo isso. Mas acho que o treinador ele precisa exatamente por isso se blindar. É chegar na coletiva e dizer: a semana não foi boa, mas a gente também está esperando da diretoria algum tipo de posicionamento. A gente sabe que a dificuldade é grande financeira, mas a gente espera a contratação. Inverter um pouco essa mão, para sempre não parecer que quem dirige está isento de culpa. E não está. Eu já falei isso algumas vezes, reiteradas vezes. Respeito muito as pessoas que hoje estão no comando do Vasco, como ex-atletas que foram. Mas o trabalho profissional delas, no aspecto profissional dentro do departamento de futebol, é muito, mas muito aquém daquilo que eu poderia imaginar. Eu diria que é uma decepção. A gente vê jogadores tão vitoriosos, tão craques, tão espetaculares como Pedrinho e Felipe, trabalharem o futebol do Vasco da forma como estão trabalhando. Por mais ausência de dinheiro que exista, é uma questão de gestão. São escolhas erradas, como, por exemplo, a escolha dessa semana que passou. Qual é o jogo mais importante? No caso do Vasco são todos, mas acho que o Vasco precisa ser humilde e abraçar uma competição, porque jogar as três é um suicídio. Para um clube sem dinheiro, para um clube que não consegue ter um elenco robusto, um elenco com bons jogadores, mas mesmo assim joga as três competições porque está nelas. Claro, não vamos desistir, mas eu acho que é possível dar prioridade para o caminho mais curto, talvez, para a Libertadores da América, que é a Sul-Americana, a competição mais fraca das três.
quando a gente enfrenta adversários, no caso o Vasco vai enfrentar agora de repescagem da Libertadores, adversário chato, tradicional, já campeão de Copa Sul-Americana, disputando títulos, que é o Independente Del Valle, mas na sequência não há ninguém absurdamente bom para que o Vasco tema tanto. O maior temor do Vasco é o Vasco, é o que a gente faz em campo, ou melhor, é o que a gente não faz em campo. Então, diante dessas situações, dessas circunstâncias, a gente precisa talvez priorizar. E você tendo um Ryan lesionado ou sentindo o tornozelo, um Felipe Coutinho numa situação de incômodo na coxa ou na panturrilha, para que utilizá-los contra o Botafogo? Porque precisa vencer? Porque precisa mostrar retorno? Não. Mas aí é questão de se comunicar, é de dizer, dar a real. Olha, temos 2 jogadores que estão com pequenas lesões, que para terça-feira serão importantes, e a gente vai mudar um pouco esse modo contra o Botafogo. Só que eu também entendo por um lado, e aí eu vejo pelo lado do Diniz. Porque o Fernando Diniz vai dizer o quê? Ele tem opções para substituir, ele tem o Alex Teixeira, que ele de forma heróica tenta proteger, dizendo que fez uma semana ótima, como foram divulgados em alguns noticiários, de que Jean Davi e Lloyd Augusto vinham treinando muito bem. Ok, a gente vai acreditar. A gente vai achar que isso é a ponta firme, e a gente realmente vai ter que acreditar. Ok, a gente não está vendo o treino, mas o Alex Teixeira está desde 2022 no Vasco. Eu faço um exercício com você. Me diga 5 jogos em que o Alex Teixeira tenha sido destaque absoluto, e pode incluir o jogo contra o Operário em Ponta Grossa. Infelizmente não. Talvez Alex Teixeira tenha tido ali em 2023 um bom campeonato carioca, sim, contra o Botafogo. Foi responsável pela expulsão do Adrielson, lembro bem, fez um gol também naquela partida, fez bons jogos, mas nada que tenha continuidade. O Vasco teve dificuldades com ele em campo, não teve dele um retorno absoluto quando foi necessário, e o maior respeito pela carreira e pela história do Alex Teixeira, apesar de ter sido curta no Vasco. Acho muito importante que a gente também faça essa ressalva. Ele não é culpado. Culpado é quem o contrata. É quem, de alguma forma, ainda vê nele capacidade para entregar. Porque não tem. Absolutamente não tem. Pode ser um jogador que no treino se doe muito, porque ele é muito profissional, mas o futebol exige hoje coisas muito diferentes do que apenas uma doação plena num treinamento. Então, diante disso, eu não consigo colocar no Fernando Diniz uma culpa absurda pelo jogo de sábado, mas coloco nele para amanhã uma responsabilidade grande de montar um time com inteligência. Afinal, todo mundo sabe o que a gente vai enfrentar amanhã. E eu vou fazer essa pergunta para você agora e vou fazer logo mais na nossa live tradicional. Em sã consciência, você, torcedor do Vasco, acha que o Vasco ganha amanhã do Independente Del Valle? Mas com consciência, sem clubismo, sem pensar em coração nesse momento. Eu acho que não. Eu torço muito por um empate, mas acho que a situação do Vasco é difícil porque o Vasco vai enfrentar tudo aquilo que ele não consegue ter. Força física, velocidade, juventude, saúde, e ainda vai enfrentar a altitude e um gramado que não é dos melhores. Diante disso, a nossa situação é difícil. Como é que o Fernando Diniz vai armar esse time? Ele tem que ter uma estratégia, ele tem que ter um plano e, acima de tudo, tem que ter peito para fazer algumas modificações que são bastante claras. João Vitor vive um péssimo momento. Piton voltou muito mal no sábado. Verratti talvez não seja o ideal para esse jogo. Sim, Felipe Coutinho retranca atrás ou coloca o Nuno por dentro? Se o Ryan estiver sentindo, deixa para o segundo tempo, mas quem é um homem de ataque de velocidade pelo lado do campo? Dá para o David? Não dá para o David? Esse jogo de amanhã é um jogo em que o Vasco precisa ter saúde, precisa ser feito aquele teste CK, aquele teste do dedinho, ou então uma avaliação física, e ver quem ainda não sentiu, quem pode não sentir a altitude, como é que estão os jogadores depois dessa volta. Foram 30 dias, gente. 30 dias treinando, 30 dias sem nenhum esforço hercúleo de um jogo. É impossível que esse time tenha mostrado o que mostrou sábado. Parecia que o Vasco era o Botafogo vindo do Mundial e o Botafogo era o time se preparando.
Tudo bem que o Botafogo tem uma rotação melhor, é um time entrosado, é um time muito melhor do que o nosso. É muito melhor do que o nosso. Mas jogar como o Vasco jogou na letargia do segundo tempo, até de uma maneira covarde, até de uma maneira desleixada e desrespeitosa com o seu torcedor, é inexplicável. E esse time vai jogar agora na altitude com que perfil? Então por isso que eu acho que a escalação tem que ser quem está com saúde e quem tem perfil para poder ter resistência e, acima de tudo, força. Por isso que eu sou muito favorável, e falei isso ontem à noite na arquibancada, até ao uso do David. Um jogador de força, um jogador que aguenta a pancada para segurar a bola na frente, junto com o Ryan, se o Ryan estiver bem. Um ataque mais parrudo, mais forte, o David é mais móvel do que o Verratti. Você ter um meio de campo mais compacto, mas sem deixar de chegar, com o Paulinho talvez chegando um pouco mais à frente, o Tietê preso um pouquinho, mas com mais mobilidade. Colocaria 3 zagueiros em cima daquilo que o Renato mostrou no Mundial, mostrando humildade de reconhecer, mesmo fugindo das suas características, que às vezes enfrentar equipes que têm melhor futebol, que estão em melhor fase, de uma maneira um pouco mais recatada, mais represada, não quer dizer que você seja covarde, é você admitir que o outro é melhor e que você pode surpreender. Então eu acho que amanhã, esse jogo, é um jogo em que você não pode dar desculpas, porque a gente sabe o que a gente vai enfrentar. Não pode ser surpresa, não pode ser dúvida. O Vasco já jogou em Arequipa esse ano contra o Melgar. Na altitude, e jogou bem, pelo menos no primeiro tempo. Depois bobeou imensamente quando o Carille trouxe o time para trás. Mas o Melgar não é o Independente Del Valle. O Independente Del Valle, o futebol equatoriano, é muito melhor do que o futebol peruano. O Vasco precisa se precaver muito para que a volta do dia 22 valha a pena. E Fernando Diniz precisa, mesmo sem ainda ter falado claramente da necessidade urgente e premente de atacantes, precisa arrumar um plano para a gente conseguir pelo menos ter jogo no dia 22. Eu estou muito preocupado, estou muito assustado porque eu não vejo esse time do Vasco fisicamente capaz de suportar, e eu não digo pela questão aeróbica, digo pela questão de força, dentro das características. É um time que não tem essa característica de competição, jogadores que não têm esse limiar físico para fazer isso, e preocupado com o psicológico. Mais uma vez, sábado mostrou-se claramente que o problema psicológico desse time do Vasco é muito sério. O Carille já falava lá atrás, já aconteceu em outras vezes, e o time, quando toma um gol, baqueia completamente. E não pode ser assim. São jogadores profissionais que precisam estar acostumados com esse ritmo, porque senão vai ficar muito feio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dê aqui a sua opinião, monte aqui o seu papo com a gente, traga a sua opinião para a gente discutir, e fique ligado, porque daqui a pouco, a partir de 10 horas, ao vivo, estará o Emerson Rocha trazendo o Bom Dia Gigante às vésperas do jogo de amanhã da Sul-Americana, às 9h30 da noite, no Estádio Olímpico Atahualpa, entre Vasco da Gama e Independente Del Valle. Grande abraço a todos, muito bom dia, a gente se vê logo mais 7h30 na nossa tradicional live. Tchau. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!